de nega é difícil como vida de nega é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer da sorte Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Black Joseph, este cara maravilhoso, este negro com pele de chocolate cheio de cravo. Tudo bem com vocês? Então, antes de tudo, deixa teu like aí, assiste o vídeo até o final porque vai valer muito a pena. E vamos falar hoje sobre escravidão, mas antes tu se inscreve no canal, beleza? Então é isso, hoje vamos falar de uma época difícil, desumana, triste, vergonhosa para muitos países, inclusive para o nosso, que é a escravidão. A escravidão trouxe miséria, fome, desrespeito, trouxe tristeza, trouxe qualquer palavra de cunho vergonhoso, trouxe a escravidão para o nosso país e para os países hoje que lutam contra este mal. Beleza, gente? Para você ficar situado onde aconteceu e como aconteceu a escravidão. Se você assistiu o vídeo passado sobre grandes navegações, você vai entender que Portugal começou a ganhar dinheiro muito mais do que com pedras preciosas, foi com a escravidão lá em Serra Leoa, quando ela vai até lá e começa a tirar o povo de lá, né? Ele começa a escravizar o povo por causa de uma cor, por causa de um jeito diferente que dançava, falava, e aí ele se sentiu superior, assim como Hitler fez quando queria criar a raça ariana, beleza? Então o que aconteceu? O grande fluxo, né, de negros e a grande capacidade de expansão deste mercado miserável aconteceu quando portugueses, espanhóis e ingleses encheu seus tumbeiros, navios negreiros lotados de negros, crianças, mães, mulheres, e botavam dentro dos navios. Alguns negros não aguentavam o transporte, né, porque ia muito lotado, gente, e eles morriam, alguns de doença, outros de fome, outros de sede. Assim que eles morriam, eles eram jogados ao mar para ser comida de tubarão. Só que nesta desumanidade que eles faziam, esquece que os negros foram importantes, muito importantes para a revolução e a formação de muitos países importantes hoje, como principalmente o nosso país, o Brasil, mas também como países importantes, como os Estados Unidos, a própria Inglaterra. Lembra-se que as guerras dos Estados Unidos aconteceram principalmente quando os negros vestiram a camisa literalmente e foram à guerra. Abraham Lincoln, se você assistir o filme, você vai entender que boa parte daquela galera não era branca não, era negra. Então, se o país hoje americano, os Estados Unidos, tem consolidação de país, é porque negros foram lá e vestiram a camisa e se mataram. E hoje há uma guerra racial, há uma guerra desumana, negros matando brancos e brancos matando os negros. E foi isso que acontecia também. Isso acontecia também quando negros foram mortos, muitos, na época da colonização do nosso país, da escravidão do mesmo. Beleza? Não podemos esquecer de Zumbi do Palmares, que foi um dos maiores quilombos que já existiu. A escravidão, gente, vem muito mais do que nesta época. Aconteceu no século XV, quando há o processo de transação das grandes navegações para a escravidão. Aconteceu também na Roma Antiga e na Grécia, mas só que ao contrário do nosso país, os escravos de lá eles eram bem mais tratados, eles tinham respeito e alguns conseguiam alforria, né, ou carta de liberdade para serem livres. Quando eu começo a fazer vídeo, aparece barulho de aonde não existe. Eita Deus, mas vamos continuar aqui, gente. Também o povo hebreu, se você está assistindo Record, né, a Terra Prometida, você vai saber que Jericó foi derrubada as muralhas, viu? Mas aí o povo hebreu foi vendido, né, para o Egito, e aí depois de 400 anos eles se libertam e se tornam livres, graças a Deus. Mas a escravidão teve início no século XVI, né, e com o engenho e a produção de açúcar, de ouro, o trabalho era miserável. E alguns negros, se eles fossem bem saudáveis, eles valiam o dobro do que o normal valia. Então, olha pra mim, não me dá nada. Meu filho, eu valia o dobro, tá bem? Os transportes deles eram feitos como tumbeiros, como eu te falei, eram em navios gigantes, e alguns deles morriam no meio do caminho. Quando eles chegavam aqui, eles eram mal alimentados, passavam fome e sede, e eram maltratados, desrespeitados, ficavam dentro de senzalas, que eram galpões escuros com uma péssima higiene, cheirando mal, e não podiam realizar
seus rituais religiosos, suas crenças, suas ideologias. Eles tinham que falar o português porque os senhores de engenho mandavam, eles tinham que deixar sua língua de lado para se reportar da outra língua, e a Igreja Católica impunha isso de uma forma brutal e cruel. Beleza? Outra forma de fazer com que isso acontecesse era com que as mulheres, com que eles obedecessem a lei dos senhores de engenho, era quando os senhores de engenho pegavam suas mulheres e suas filhas para serem amas de leite, serem domésticas, serem babás. Então, alguns senhores de engenho foram cuidados por negras, e quando eles cresciam, eles abusavam sexualmente delas e até as batiam. Beleza? Um dos grandes incentivadores para fugir, porque os negros eram presos à noite para que não haja negro fujão, né? Mas algum dos incentivadores para isso foi quilombo. E um dos maiores quilombos que eu falei aqui foi quilombo dos Palmares, do próprio Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores quilombos que existiu no Paraná. E tinha um vasto terreno, alguns hectares, que davam para as pessoas fazerem seus rituais, criarem novas danças, e daí surgiu a capoeira. Beleza? Outra coisa que favorecia para que acabasse a escravidão foi a ascensão e a campanha abolicionista. A partir do século XIX, a Inglaterra começou a contestar a escravidão, mas isso não era um ato generoso, não. Tu vai entender por que não era um ato generoso. Porque a Inglaterra queria expandir seu comércio, queria fazer com que o ouro dela, a lã, a veste que ela tanto produzia, chegasse aqui no Brasil, e a escravidão estava ficando um pouco devastada. 3 séculos, gente. Demorou 3 séculos para que ela perceba. 3 décadas, desculpa. Demorou 3 décadas para que as pessoas entendam que a escravidão não era legal. E isso foi em ato de lucratividade, não foi no bom senso do coração, não. Beleza? Então, eles fizeram algumas coisas, né? Algumas leis para que tu possa entender. Em 1845, o parlamento inglês aprovou a lei Bill Arden. Que lei é essa, JP? Bill Arden. É até bonito, né? Pode até colocar isso no meu filho. Brincadeira. Bill Arden foi uma lei que deu cunho para que a Inglaterra apreendesse qualquer navio negreiro que navegasse no mar. Ela libertava os negros ficavam livres, e aí o prejuízo ia para a nação que resolveu comprar negro. Houve uma certa dureza dos senhores de engenho, alguns países iam contra, mas a Inglaterra naquela época era uma potência mundial, ninguém ia contra ela. Beleza? Em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Para quem não sabe, Eusébio de Queiroz foi um grande abolicionista e contra a escravidão. Esta lei acabava com o tráfico negreiro. Se a Lei Bill Arden fazia com que a Inglaterra pegasse navios negreiros e libertasse os negros, a Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de negros. Só existiam negros escravos das décadas passadas. A partir de 1850 não teria mais negros porque o tráfico estava proibido. Beleza? Mas em 28 de setembro de 1871 era aprovada a lei do ventre livre, ou seja, todas as mães que tivessem filhos, e se a mãe fosse escrava, o seu filho nascia livre a partir daquela data, 28 de setembro de 1871. Muitas mães ficaram felizes e houve uma alegria imensa e todo mundo dançou o reggae da capoeira lá. Beleza, gente? Mas aí, para o negócio ficar bem melhor ainda, em 1885 foi criada a lei do sexagenário. E o que era a lei do sexagenário, Josafá? É a lei em que escravos chegando a 60 ou com mais de 60 anos não era mais considerado escravo, era livre, mas somente no papel, gente. Na teoria, porque na prática eles eram desrespeitados, passavam fome e até morriam, porque a sociedade naquela época era muito preconceituosa. Beleza? Essas foram algumas leis que o parlamento inglês criou, né, para que eles pudessem vender seu produto e ganhar dinheiro. Lembrando que não foi algo de amor e de paixão, foi algo lucrativo, visando apenas o enriquecimento da coroa inglesa. Beleza, gente? Outra coisa bem legal
foi somente que no final do século XIX que a escravidão foi totalmente proibida. Ou seja, no começo do século ela foi proibida e no país foi contestada, e no final do século XIX ela foi realmente proibida em todo o mundo. Beleza? E aí acabou a escravidão. Por quê? Porque em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, que libertava todos os negros. Uou! Não teve voo, gente. Muita gente morreu de fome, de sede, porque eles estavam livres. E agora, o que eles vão fazer? Né? Eles tinham que trabalhar, mas a sociedade era muito preconceituosa, não dava trabalho para esse pessoal. E o trabalho que eles conseguiam era trabalho temporário, na bicharia. E alguns viviam em vilas, e alguns viviam em comunidades pequenas, com a má higiene, sem água, sem luz. Eles viveram assim por muito e muito tempo. Mas é melhor ser livre, ter um pouquinho, do que ser escravo e não ter nada. Não é assim? Para que você possa entender, no dia 25 de março é o Dia Internacional em memória às pessoas que foram escravas. E aqui no Brasil, no dia 28 de janeiro, é o Dia Nacional contra o trabalho escravo. Beleza, gente? Então é isso. Eu agradeço de coração vocês que assistiram o primeiro vídeo e estão assistindo esse. Muito obrigado. Me segue nas redes sociais, Instagram, @josefapolinário, Facebook, josefapolinário, Snapchat tem lá no Instagram, WhatsApp, eu vou tirar lá do Instagram. Beleza? Então foi isso. Não esquece, deixa o teu like, deixa tua curtida, se inscreve no canal. Muito obrigado, beijo e